Saudações, buscadores de mistérios! Você acredita que as pirâmides do Egito foram construídas por trabalhadores comuns ao longo de 20 anos que foram pagos com bebidas alcoólicas? E se eu te dissesse que os nabateus construíram uma mega estrutura complexa e que, mesmo sem evidências, a teoria oficial diz que foram eles? Só que há um problema. Os nabateus eram pastores nômades. Então já deixe seu like, é uma forma de prestigiar nosso trabalho, e venham comigo que hoje vou te mostrar algumas contradições muito interessantes de uma cidade misteriosa chamada Petra. Sejam muito bem-vindos, eu sou Wagner Souza, e venham comigo, mais uma vez, navegar por este mundo inteligentemente proibido. Um dos maiores mistérios que intrigam desde historiadores e arqueólogos é a cidade de Petra, na Jordânia. Ela se estende pelo Mar Morto e suas construções estão entre as mais impressionantes do nosso planeta. Neste local se desenvolveu uma das culturas mais misteriosas da história, a quem se atribui uma série de monumentos. A teoria oficial diz que tudo isso foi feito por simples pastores nômades. Mas será? Vejamos a sua história. Se conta que no século 8 a.C., os edomitas fundaram a cidade de Petra. Lá, ficaram durante um curto período de tempo até a chegada dos nabateus, um povo próspero que souberam se beneficiar de sua localização. Prósperos e inteligentes porque conseguiram tirar proveito de uma rota comercial entre o Egito, Síria, Arábia e o sul do Mediterrâneo. Ali passavam caravanas que levavam incenso, especiarias e outros produtos de luxo. No entanto, o que mais chama atenção são os impressionantes edifícios esculpidos nas paredes de rochas, escondidos no curso de um grande desfiladeiro que foi erodido pela água. E isso significa que a única forma de acesso é passar por uma fenda estreita, conhecida como El Sik. Bem, após andarmos 2 quilômetros, nos depararemos com Al-Kazné, que significa o tesouro. Aparentemente, esse edifício imponente foi construído no 1º século a.C. pelo povo nabateu. Porém, algo não se encaixa nessa teoria. O mais curioso é que esse desenho não tem precedentes em Petra, nem mesmo existe construção semelhante por um rei nabateu. Isso significa que não há qualquer evidência. Isso me faz lembrar do professor Girafales. Mas por qual motivo, razão ou circunstância que, embora não existam evidências arquitetônicas, ainda assim atribuíram a esse povo? Mais estranho ainda é que, segundo os próprios especialistas, os nabateus eram um grupo de nômades que viviam em tendas de campanha em pleno deserto. É o seguinte, estamos falando de uma cidade integrada por homens simples que ganhavam a vida criando cabras, ovelhas e camelos no deserto. Então, como explicar essa capacidade de construir monumentos desse calibre e em poucos anos? Ou talvez as construções de Petra já existissem antes da chegada dos nabateus e simplesmente essas pessoas foram habitantes ocasionais? Esse estilo de construção detalhada na rocha encontramos no que hoje conhecemos como Arábia Saudita e que igualmente choca quem vive. Contudo, se os especialistas estiverem certos, com muita certeza os nabateus não devem ter construído apenas um monumento, certo? Vocês já sabiam como fazer, a quantidade de material a ser usado e, claro, todas as dificuldades a serem enfrentadas, sem dúvidas devem ter outras construções atribuídas a eles, não? A 500 quilômetros a sudoeste de Petra encontraremos o sítio arqueológico de Maden Salah, conhecido como a capital dos monumentos. Nesse local, no meio do nada, nos depararemos com impressionantes construções esculpidas diretamente na rocha. Elas também são atribuídas aos nabateus que a desenvolveram entre os séculos 2 e 4 a.C. Este local maravilhoso reúne mais de 100 edifícios que, de maneira oficial, são considerados monumentos mortuários. Sim, no meio do nada temos tumbas gigantescas que podem ser visitadas, o interior de suas câmaras acessadas, mas que hoje estão vazias.
Uma das mais impressionantes foi batizada de Casal al-Farid, que significa Castelo Solitário. Assim como outros monumentos, estes foram castigados pelas erosões. Ainda assim, seu tamanho e beleza continuam registradas nos imensos blocos de arenito que pontuam a paisagem do deserto. E embora o arenito seja bem mais fácil de esculpir que o granito, por exemplo, o tamanho das estruturas gera um questionamento sobre seus reais propósitos. Se realmente serviam para fins funerários ou talvez outros propósitos que ainda desconhecemos. E claro, se realmente foram os nabateus seus verdadeiros arquitetos. Interessante é que a arquitetura na rocha nos leva a outras construções, como a porta de Aramurumuru no lago Titicaca, ou até os portais esculpidos espalhados pelo Peru, Índia e Egito. Todos possuem enorme semelhança com construções de Madin Salah, que constitui o maior assentamento nabateu depois da construção de Petra. No entanto, no Oriente Médio há outra conexão bastante evidente com esses lugares. Isso nos leva a Nasik Rustam, localizado a poucos quilômetros de Persépolis. É a antiga capital do Império Persa e que hoje conhecemos como Irã. Foi construído pelos persas durante o Império de Aquemênida. E lá temos 4 tumbas que foram esculpidas na rocha, cuja fachada tem a forma de uma cruz. Hoje são popularmente conhecidas como as cruzes persas. Os túmulos são decorados em baixos relevos e há também inscrições. As mais importantes são dedicadas a Dario I e as gravuras fazem referência ao grande rei persa e ao seu deus Ahura Mazda. Bem, até aqui ficou claro a quantidade de semelhanças, não? O que nos leva a uma pergunta. Existe uma conexão entre todos eles? Em Petra também encontraremos o monumento conhecido como monastério. Durante o solstício de inverno, um fenômeno único é produzido. Os raios do sol são filtrados no edifício, iluminando o pódio central. Naquele exato momento, na montanha em frente, é formada a silhueta da cabeça de um leão. E como você é inteligente e segue o mundo proibido, já sabe que o leão era um animal com grande significado no mundo antigo. No entanto, isso indica 2 coisas: que Petra não só está em uma posição estratégica, unindo a Península Arábica com grandes civilizações como o Egito e a Mesopotâmia, mas que na construção de seus monumentos foram utilizados conhecimentos astronômicos. Seus construtores consideravam os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas exatamente como em outros monumentos supostamente nabateus. Fica claro também que tanto Petra, bem como outros lugares de cultos que foram feitos por esse povo ou por esse grupo, nem de longe dá para acreditar que eram simples pastores. Mas tem mais, foram influenciados pelo conhecimento hermético que veio do Egito até a Mesopotâmia, até porque estavam em rotas comerciais. Sim, o hermetismo, inclusive porque existem símbolos na cidade de Petra que demonstram que esse povo possuía o conhecimento ancestral. Como o pedestal de rocha com 2 cabeças, uma feminina sem identificação e outra masculina, que foi reconhecido como Atab Kutabai, considerado como um deus escriba. O mais interessante é que neles temos uma espécie de cetro alado, com 2 serpentes entrelaçadas. O símbolo do bastão com cobras, considerado um dos símbolos mais importantes da alquimia e que vemos em todas as culturas do mundo. Um misterioso símbolo que está nas mãos do deus da sabedoria egípcia, Thoth, um instrutor e escriba. Ele simboliza a união do corpo, da mente e do espírito. Para os gregos é Hermes, para os romanos se chama Mercúrio. O que fica claro é que os verdadeiros construtores de Petra e de Madin Salah realmente portavam conhecimento avançado das ciências secretas de civilizações passadas. Se teoriza que em algum momento da história, provavelmente ali durante o século VI d.C., a cidade foi abandonada por 2 motivos: devido à mudança das rotas comerciais e, em segundo, em razão dos sucessivos terremotos. Porém, isso é apenas uma hipótese, porque de fato não há provas disso. A única evidência é que a saída desse povo foi um processo lento e organizado, e desta forma, os nabateus fizeram parte da história. Uma história confusa e sem referências de um povo misterioso, cujos domínios se estenderam do Iêmen a Damasco e do Iraque para o deserto do Sinai.
Esses mistérios permanecem no ar, esperando uma boa alma para desvendá-los, uma boa alma como você, porque a teoria vigente é uma balela que nos foi contada. Então me responda, os nabateus construíram Petra? Se sim, receberam conhecimento avançado dos antigos egípcios? Dessa forma, termina o vídeo, mas esse debate continua com vocês aqui nos comentários. Se quiser ajudar o canal de alguma forma, eu deixo a chave Pix na descrição e no primeiro post fixado. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até o próximo vídeo.